hoje nós queremos falar com vocês. Gente, trouxemos um assunto tão maravilhoso, uma pessoa tão querida, tão amorosa, que vai fazer um caminho lindo entre Brasil e Portugal, Rosiane. Olha só. Nossa, então é aquele momento em que os nossos amigos brasileiros, os nossos amigos portugueses que já nos assistem, têm mais motivos ainda para continuar nos assistindo, para curtir, compartilhar, passar essa mensagem para mais pessoas, porque o papo de hoje, ele está simplesmente imperdível, não é, Márcia? É verdade. Sônia amada, bem-vinda, muito bem-vinda. Alemar também. Eu que agradeço a vocês duas. Rosiane, estou conhecendo hoje, mas Márcia conheço de longa data. Traçamos vários caminhos de bruxescas, de viagens, Sim. não é? E, sim, Portugal mora no meu coração, portanto, já estou além mar. Então, todo mundo que vem a primeira vez, a gente vai falar da sua terapia, que eu amo de paixão, né? Vai falar desses caminhos todos que te trouxeram para aí. Mas todo mundo que vem a primeira vez tem que contar um pouquinho. Eu sei que você não nasceu 24 horas terapeuta, mas essa terapia artística que é maravilhosa, né? Mas como você chegou nesse caminho da terapia, entende? Quando você diz assim, sou terapeuta. Um longo caminho como professora de artes, sofrida na escola pública, mas que sempre percebi que a arte me aproximava muito dos alunos, e era onde eles me traziam as questões deles também. Eu era uma professora que eles podiam conversar. E também conversando com outros amigos, nessa linha mais de curadora, que eu chamo, ouvi de uma pessoa, Celina Fioravante, que já morreu. Ela olhou bem para mim e ela disse, a tua questão maior é que a escola é pequena para você, você é uma curadora. Uau! E eu vou dar, então, um curso assim, assim, assado. São 5 pessoas só que vêm e gostaria que você fosse uma delas. Muitos problemas, mas fui fazer o curso, consegui fazer com ela. Então, aprendi várias maneiras de trabalhar na cura, que hoje já são fundamento para mim. Um deles é o reiki, outros são as mandalas, outros são florais de Bach. E esse caminho iniciei com ela. Mas, e por aí fui, xamanismo, e fui indo. E a arte sempre muito presente na minha vida. E, então, quando descobri, fui fazer um curso que tinha biografia na antroposofia, e a doutora Gudrun Burkhardt falou, nós vamos trazer o curso de formação de terapeuta artística para Florianópolis. Alguém aqui gostaria? Eu já tinha lido 2 livros que minha irmã tinha me dado, e eu levantei o braço, eu não sabia como nem que jeito. Resumindo, fiz a formação, fui professora da escola, e a antroposofia se tornou meu chão. Por mais que caminhei por os outros lugares, de bruxaria, de brincadeira, que brincamos que somos bruxas, não é, Márcia? De cura com ervas, de cura, de vários tipos de cura. A arte é o meu chão, e o que me embasa o trabalho é a antroposofia. Uau! A antroposofia, para quem não conhece, né, é um estudo, é uma ciência, na realidade, de Rudolf Steiner, tá? Procura aí, dá um Google que você vai achar coisas maravilhosas. E Sônia, me diz uma coisa, né? Essa transformação que a arte traz no ser, né? Eu acho que isso eu posso dizer de carteirinha, né? Porque fui sua pupilinha, né? Foi. Mas eu me lembro muito dessa transformação que a arte fez em mim, né? E eu queria compartilhar isso, sabe, com as outras pessoas, como é possível, né? Através, às vezes, de uma aquarela, de um crayon, ou mesmo de uma lã de carneiro, né? Você trazer esse processo de cura através das cores e formas. Tem como a gente dar uma ideia para as pessoas que estão ouvindo a gente? Eu sempre digo assim, Márcia, a arte, ela tem o potencial de burlar os mecanismos de defesa do subconsciente das pessoas. E as psicólogas vão entender bem isso. Porque ela vai conseguir acessar o inconsciente através de cores ou de forma, e eu com
o conhecimento, se eu te dou um pincel largo, se eu vou pintar com o papel molhado, se eu vou pintar com aquarela, ou vai ser pastel, ou vai ser carvão, ou vai ser desenho. A indicação de como e o caminho que eu vou fazer com a pessoa é um conhecimento embasado na antroposofia, Claro. mas que me dá esses instrumentos para trabalhar. Mas, acima de tudo, eu digo assim, a arte é uma linguagem humana. Nós somos os únicos seres que usamos essa linguagem. Talvez, hoje em dia, né, os extraterrestres, eu sei lá, mas quem mais? Sim, sim. Humanas, no sentido que aqui, o ser humano, para se expressar, desde o início, usou o rabisco, portanto, Usou desenhos. ela é uma expressão humana. A arte. Nossa, é muito lindo isso, né? Porque eu me lembro uma das coisas assim mais bonitas, né? Teve várias, mas quando a gente estava em Tel Aviv, né? Naquele nascer do sol, e que você orientou todo aquele processo de trabalhar o gradiente de cores, né? Do arco-íris. Do arco-íris. E aí você dizia para mim assim: mas você não consegue ver essa e essa cor? Eu dizia, não! E hoje, quando eu olho para um pôr do sol, um nascer do sol, e vejo o gradiente, e às vezes tem pessoas do meu lado, eu digo assim, que cores você vê? Você consegue ver essa e essa cor? E a pessoa diz, não. Eu falo assim, eu já fui igual você. É um desvelar, não é? É um desvelar, né? Porque, na verdade, tem uma parte da terapia artística da Margarete Rauschka, que é a que cria, né, junto com Steiner, na medicina antroposófica, que ela chama de arco-íris da alma. Uau! Então, tem assim, o arco-íris que acontece, né, no todo, no cosmos. Então, quando amanhece, temos o nascer do sol, que junto à luz e escuridão surge a cor. E aí vem o nosso amado Goethe e diz assim, a cor não está na luz, muito menos na escuridão. Ela é um terceiro fenômeno. É quando a luz e a escuridão se cruzam, acontece a cor. E, portanto, o arco-íris da alma. E aí, nós somos seres coloridos. E eu sempre brinco, né, Márcia, nas palestras, em uma fala minha, que os anjos ou todos os outros seres ou são de luz ou são de escuridão. Daí eu morria de inveja da gente, porque nós somos coloridos. Que lindo isso, né, Rosiane? Nossa, dá uma sensação, assim, de um acolhimento, dá uma vontade de deitar, assim, né? Um aconchego. Um colinho. Nossa, é um colinho, é verdade. A nossa alma reconhece isso, Rosiane. É o mundo dela. E é interessante pensar, né, nessa questão da arte, porque a criança ela começa a se expressar através de rabiscos, que são desenhos. E existem várias técnicas de análise dos desenhos das crianças, de observação, que elas podem mostrar... Nossa, coisas interessantíssimas. Eu, por exemplo, trabalho com constelação. Então, quando vem uma criança para mim, eu sempre peço para ela fazer desenho. E não necessariamente só o desenho clássico para a constelação da família, né? Que ali eu vou ver as questões sistêmicas. Que aí a mas não. psicologia também usa Exato, bastante. mas existem vários desenhos, várias formas de você observar esses desenhos, né? Então, a arte, essa expressão é fantástica. E isso é uma coisa bem importante, né? Na antroposofia, as crianças já recebem essa, eu digo, terapia, não é um conteúdo, né? Como você vai, a criança vai ter português, matemática, desenho, seja o que for. Não, ela recebe essa terapia na tenra idade, né? Desde o início, né, quando se aceita a criança com 3, agora anos, que antes não era, a arte é a linguagem principal, e mesmo nas séries do 2º grau, de 5º ao 9º ano. Mesmo num curso de medicina, com os médicos, a arte vai estar presente. A arte, quando aqui nós estamos falando, é a linguagem artística, ou é pintura, ou é música, ou é teatro, também usamos. Euritmia, São né? linguagens artísticas, né? Porque a arte em si, ela está em nós. Então, quando uma criança ela vem do mundo, desde bebê, e na antroposofia se diz, o Steiner nos diz, que repetimos toda a evolução humana desde o ventre. É como que é o bebê que está no ventre, estaria na Lemúria, na Atlântida.
E aí vem toda uma evolução da história humana. E a gente, a cada vez que vem, a gente repete isso. E aí vai acordando, acordando, até chegar aqui. Então, tem todo esse cuidado com a criança na pedagogia Waldorf, que é que ela está chegando, e dizemos que no primeiro setênio ela está muito ligada ainda ao mundo das estrelas. Aham. Ela ainda não está ligada totalmente com a Terra. E não tem, né, limite de idade para fazer essa terapia, né? Não, que porque o desenvolvimento nosso continua, né? Eu digo isso porque o nosso público também, né, é um público muito especial, né, da melhor idade, dos mais experientes, dos mais pacienciosos ou não, né? Mas que muitas vezes para eles é difícil às vezes encontrar uma terapia que eles se sintam confortáveis de se expressar. Não porque não queiram se expressar, mas a dificuldade de expressar o que está te trazendo esse sofrimento. E também criar um mecanismo de defesa, dizer, eu não sei desenhar, não sei pintar. Que é tido como que é um dom de alguém especial, a arte. E não é verdade. Todos nós temos essa capacidade de expressão. E aí podemos desenvolvê-la também. E várias pessoas que já passaram por mim depois foram para cursos para querer pintar telas, despertaram para isso. Sim. Mas não é, o meu trabalho não visa Não é para isso. Mas tem coisas, pinturas que as pessoas fazem que elas dizem, uau, isso está bonito. Lembro de você procurando uma pintura lá de Colmar que fizemos no parque. Sim, eu lembrei bem dessa pintura mesmo na França. Porque também, às vezes, levo as pessoas para a natureza, ou conforme a proposta, ou pintar árvores, que era o caso, e aonde eu vou fazer uma leitura pai e mãe, né, com essas árvores que foram expressas, ou que olharam no parque, perceberam uma árvore que te chamou a atenção. E quando também levo para o nascer do sol, para o pôr do sol, para olhar essas cores acontecendo, né, no cosmos, na natureza, é perceber que, quando saímos da escuridão, estamos o mais próximo do amarelo, que é a cor mais próxima, que vai se aproximar ao amarelo próximo à luz. E a cor que é mais próxima à escuridão é o azul. Então, como que saímos desse negro, dessa escuridão, começa esse azulado, e depois vai acontecendo o verde, vai acontecendo essas passagens, daí pelo amarelo, laranja, vermelho, e quando chega o pôr do sol, repete-se o fenômeno das cores. Como que, em pleno amarelo, estamos no meio-dia, esse sol, essa luz está a pino, né? E aí vamos se aproximar novamente da escuridão. Então, a nossa alma, cada dia, ela vive esse arco-íris. Às vezes, nossos olhos não estão acordados para isso, ou não vemos, mas a nossa alma sente. E é esse sentimento do recordar algo, de se sentir em casa. Nossa, você não imagina. Quando ela pediu para mim fazer uma árvore, eu falei, ai, meu Deus, onde fui me enfiar? Eu só sabia desenhar aquela casinha e aqueles bonequinhos de paletinho. Sabe aqueles paletinho clássico, assim? Sim. E cada vez... Aí espigado. ela dava uma tarefa, eu ia lá, né? Daí um dia eu falei assim, não, agora eu sei o que ela vai me pedir, né? E aí a gente estava lá em Coma, na França. E aí ela me falou assim, encontre uma árvore aqui, num lugar magnífico que tem lá, e desenhe. Eu falei assim, não, eu não... Gente, eu tenho guardado até hoje. Eu não sei se o desenho deve ter quase 20 anos, né? Ah, tem, por aí. Quando eu vi o final, assim, daquilo, sabe? Que você olha e você conseguir transpor tudo aquilo, né? Porque, geralmente, eu começo com o arco-íris em volta, né? Do azul, que passa para o verde, que passa para o vermelho, e daí depois vocês vão trazer essa árvore, vão trazer... Então, sempre tem essa caminha. Sempre tem Imagine, isso, né? eu já fiquei aqui pensando, porque não adianta, né? Uma vez na educação, sempre na educação, né? E eu continuo na educação pelos livros didáticos. Então, eu já fico imaginando, assim... Imagine se a professora de artes nas escolas, ela tivesse essa visão, porque o meu sonho já é que os professores de história cheguem perto
de como eu olho hoje todas as coisas e penso, nossa, como eles dariam aula de história de uma forma diferente. Mas imagine você transformar a aula de arte numa arte-terapia mesmo, né? Porque isso seria fantástico. Se nós pensarmos, nós estamos justamente num momento da humanidade em que está havendo, assim, muito suicídio de jovem, né? Então, Muitos vazios. Exato. Está havendo essa falta desse acolhimento. Então, imagine se eles pudessem extravasar, se eles pudessem demonstrar, se eles pudessem tratar coisas utilizando uma aula da escola, né? Eu tive, Rosiane, quando na prefeitura da Miriam Tamandaré, um projeto de professoras de artes na primeira quarta, onde eu preparava as professoras para trabalhar com as crianças. Sonho. Eu ainda não tinha toda essa formação, eu estava estudando ainda, mas estava assim totalmente deslumbrada com aquilo. E, ao mesmo tempo, então, era um projeto que as professoras de artes estavam com as crianças, a regente podia ter tempo para fazer e preparar algumas coisas. Foi uma administração que aconteceu, mas foi um grande aprendizado para mim também, de perceber que o mais difícil foi tirar, e depois no CETEPAR de curso para vários professores da minha área, porque eu fiz parte da equipe, junto com Vanirlei e Cleusa, da formação do currículo básico do Estado. Estava eu lá defendendo a arte na escola pública. E, quando eu fui preparar professores de artes para trabalhar numa visão diferenciada, assim, não era tão aprofundada como eu estou trazendo a terapia artística, a minha maior frustração foi perceber que o próprio professor de artes não valorizava a área dele. Porque na escola a arte ou era feita para decorar festas da escola, ou dias dos pais, ou preparar crianças para se apresentar em teatro, danças para os pais. E a arte tem um conteúdo próprio, ela é inerente ao ser humano. E por isso ela pode curar. Imagine como as escolas poderiam mudar se mudassem as visões, né? Isso é uma escola Waldorf, que tem a pedagogia da antroposofia, que é isso que a Márcia estava trazendo um pouco, que a criança daí ela tem esse alimento numa escola Waldorf. E na tenra idade, né? Porque começa no jardim. Né? No jardim, ali na primeira infância, você prepara essa criança, né, para esse mundo. E você tocou num ponto muito importante, né? É que você vê como a terapia ela se estende ao longo do tempo, né? Quando você disse assim que ela preenche, né? Que a arte preenche a gente. Esvazio. Então, assim, o que era o meu ser? Era a casinha de palitinho e o boneco de palitinho. Entende? Era vazio. Sim. Né? Há 20 anos atrás era pobre. Né? E quando eu consigo fazer aquela árvore frondosa, você fala assim, uau, olha o teu ser aqui manifestando. Né? Então, realmente, eu digo de carteirinha, né? Sobre esse processo. E assim, Márcia, esse desenho, a casinha, a montanha, o sol, a arvorezinha, os bonequinhos, é natural no ser humano, esse desenvolvimento. É clássico. Eu lembro de ter estudado mesmo na formação como professora, de uma professora amada que falou assim, mesmo uma criança esquimó, ela vai desenhar a árvore com fruto vermelho. E ela nunca viu na vida. Uau! E aí, isso é provado, é pesquisa, é ciência, né? Sim, é ciência. Mas esse desenho, então, que a gente acha infantil, por isso que a gente fala que é um desenho infantil, é como que nós naturalmente fazemos, a gente está. E aí, aprender a ver que é isso que acontece, né? Aprender a perceber como fazer, então, aquela coisa frondosa, tons de verde, sombra, luz, educar o olhar, mas educar principalmente essa tua maneira de olhar para o mundo. E aí você vai conseguir trazer uma forma diferente de representar e você vai gostar, porque você, como que educou, aprendeu, porque pode. Eu brinco assim, todo mundo sabe pintar, todo mundo sabe desenhar, só que o problema está daqui a aqui. E daí é como que se muda um pouco aqui, aqui também vai conseguir fazer. É como que acordar realmente e perceber. Eu ainda conversei, lembrei de Portugal da Alexia. Não é a Alexa mas a Alexa, ela é uma alemã, terapeuta. Lá eles chamam de arte terapia.
diferenciado da nossa arteterapia aqui no Brasil, que a arteterapia aqui é muito baseada na psicologia. É uma outra formação. Por isso que Sim. aqui nós chamamos de terapia artística, para Sim. tentar diferenciar. Mas lá, a Alex, ela dizia assim, o que eu mais quero, ela está tentando pôr uma formação lá em Portugal, em Lisboa, é que as pessoas percebam a perspectiva. Porque esse desenho nosso, que consideramos mais infantil, ele é num plano só. Estar aqui é estar no bidimensional. Quando a pessoa percebe e aprende a colocar uma profundidade num quadro, num desenho, que também faz parte da terapia artística, esse olhar e esse aprender, e aí tem que entrar técnica, tem que entrar um outro conhecimento de desenho. Então, acaba que aprendendo coisas também para se mostrar para o mundo. Sim. E aí você tocou num ponto muito importante que precisa de cura hoje. Cura. Pessoas que não têm perspectiva de vida, Sim. né? E não conseguem ver o mundo de não outra conseguem ver o forma. mundo de outra forma. Porque também ficam dentro do Agora cada celular, vez dentro pior. cada tela. Agora cada vez né? pior. Espero que os que estejam nos vendo não estejam presos assim. Exato. Bom, se estão assistindo esse tipo de programa, mas creio eu que já não estão tão presos, né? Exato. A gente está aqui para despertar, né? Nossa função, né, Rosiane? A função é exatamente essa. A ideia é sempre, Sônia, nós levarmos uma nova forma de pensar, novas terapias, nova forma de olhar, né? E agora, enquanto você estava falando, eu lembrei de um curso de análise de desenhos para terapia floral que eu fiz com a Cláudia Stern. E aí foi fantástico, porque houve um momento muito interessante. Ela pedia para fazer a técnica da psicologia, né, a HTP, e aí nós desenhamos, mas entregamos sem identificação. E ela foi analisar justamente o desenho do meu marido da casa. E ela analisou no final da tarde e ela falou tudo exatamente. Ela falou, olha, essa pessoa teve problema na primeira infância pelo desenho da casa. Teve problemas na primeira infância, assim, e tal, isso, aquilo, ok. E essa pessoa mora numa casa que é uma casa que sufoca. Talvez seja uma casa de herança. Foi a colocação dela. No dia seguinte, ela iniciou perguntando, e aí, o que vocês acharam? Eu falei para ele, você quer falar? Ele falou, não. Eu falei, eu posso? Falei para ela, daí ela falou, aí ele quis falar e ele explicou realmente, né? E ele é filho de engenheiro, então ele sempre trabalhou na construção, ele faz os desenhos com perspectiva, né? Ele faz um desenho realmente Bonito, fantástico, né? bonito. Só que Conhecimento o que técnico. mostrava naquele desenho, Ele não tem noção. não, exatamente. Eu não tinha noção que- do quanto o desenho podia identificar questões. Por isso que mostra o quanto a arte vai além. Sim. Né? Eu lembrei de duas coisas enquanto você estava contando. Posso falar? Fique à Claro, vontade, fica por. à vontade. Adoramos coisas lembradas. Lembradas Casos, histórias. Casos, então, nossa. Eu estava em formação da terapia artística e, assim, deslumbrada com tudo que eu estava descobrindo, porque fazer a formação é passar pelos processos, né? Todos. E aí, eu tive que voltar para a sala de aula da escola pública, porque um governador, que não vou citar o nome, mandou todos voltarem para a sala. E eu ia pedir aposentadoria. Só faltava o segundo padrão, eu ter mais tempo para complementar. E eu já comecei a misturar nas minhas aulas, então, de artes, que fui parar lá em Campo Magro, numa escola bem difícil, que eu conhecia todas as escolas do município de Miranda Tamandaré, e que, na época, Campo Magro também era. Quando disseram, só tem vaga para você agora, porque eu saí de sala, fazia 12 anos que eu estava só com cursos e dando cursos de currículo básico do Estado. Então, você vai ter que ir lá para o IRIA, lá em Campo Magro. Paciência, se eu tenho que voltar para a sala de aula para guardar a aposentadoria, sem carro, enfim, não foi fácil. Mas eu comecei a dar para os meus alunos alguns exercícios de terapia artística, e eram os alunos de 5ª, 8ª, mas também de 2º grau. E eu lembro que eu fiz essa atividade que você lembra, Márcia, mas nós só tínhamos lápis. Lápis? Sim, lápis de cor. Não, nem lápis Não, de cor. lápis preto, lápis mesmo. normal. Esqueci, né, a palavra. Mas, enfim. E sulfite. Eu falei, nós vamos lá para fora, vocês vão escolher árvores, eu quero 3 árvores, e vocês vão colocar, e depois vocês vão levar, eu vou levar para casa, eu estou fazendo, contei para eles de todo esse estudo meu,
E depois eu vou escrever atrás algumas coisas que eu vou perceber e vocês vão me dar retorno. Porque eu estava também fazendo um teste. Ai, será que Sim. isso funciona? Não funciona? Os alunos foram colaboradores. Mas sabendo, né? Mas Sim, adorando, sim, até mas porque são eu saí da colaboradores. sala, não sei o Sim, quê. sim. Daí, claro, tem uns Nossa, que acharam- capricham, sim. tem outros que já não fazem tão bem. Aquela questão que a gente está com a escola pública. Mas eu levei para casa e fiquei lá olhando desenho por desenho, eu fui escrevendo algumas coisas atrás. Quando eu terminei de entregar, e eles leram, né? Teve um aluno que se amarrou para sair, que era a aula antes do No recreio, intervalo. e veio falar comigo. Ele me disse assim: professora, você conhece meu pai? Eu falei, não. Você conhece minha mãe, então você andou falando com um dos dois. Eu falei, não, não andei. Ele disse, como é que você sabe que minha mãe saiu de casa? É que uma das árvores representava a mãe. E ele desenhou uma árvore, além de pequenininha, metade no papel, saindo para fora do papel. E eu fiz um comentário referente a isso. A tua mãe vive longe de você ou já morreu? Né? E ele não acreditou em mim. E veio o outro e disse assim, professora, você é uma bruxa. Fala só, mas não precisa você não dizer precisa isso. contar, não precisava descobrir, né? Não me como é que você entregue para a descobriu? direção. Então, mais ou menos por aí. E esse exercício é um exercício que eu uso sempre, sempre. E ele sempre me dá retorno. Fui fazer aqui na FASE, em Campo Magro, um estágio que precisa 350 horas, de terapia artística. Lá fui eu, peguei, são só homens, não sei se vocês sabem, desse trabalho que tem lá, onde tem reciclagem de lixo, que é vendido como cartão postal de Curitiba. E lá no fundo dessa chácara escondido está jogado um monte de seres masculinos, né? Tanto jovens como adultos que são envolvidos com droga ou com coisa. Uma amiga psicóloga me convidou para fazer o estágio lá, fui. Usei essa mesma atividade das árvores, também com lápis só, porque só era que eu tinha o material. E aí eu fui colocando na parede e falando para eles, né, que estavam comigo, o grupo que estava comigo. E quando chegou num, gente, ele e as duas outras árvores, que eram 3, não é? Iguais. E eu disse, fulano, você não entendeu que eu pedi para você escolher 3 árvores? Ele disse, mas eu escolhi. Só que é a mesma espécie, é parecida. E eu olhei e eu falei assim, você já entendeu que uma delas é teu pai e o outro é a tua mãe? Eles são tão parecidos assim? E ele olhou para mim, emocionado, e ele disse, eu não tive pai. Minha mãe foi meu pai e minha mãe. E meu pai e mãe. Como explicar que ele me desenha as 2 árvores iguais? Sim. Né? Então, essas coisas que você está trazendo, assim, desse inconsciente, dessa coisa que a linguagem da arte pode acessar, não é? E não, quando eu dou atividade, eu não digo, vai ser isso, vou falar do pai, eu vou falar da mãe. Não. Vai, escolhe 3 árvores E desenha. e desenha e pinta. Se nós pegarmos na parte prática, né, é só você pensar no psicotécnico, né? Você vai lá, eu lembro que eu ensaiei um monte para fazer a pessoa com a mãozinha no bolso, porque eu não sabia desenhar a mão. Então, eu botei a mãozinha no bolso e não podia esquecer de ter chão, porque eu tinha medo de não passar no psicotécnico. Então, eu burlei o psicotécnico. A gente pensa que sim, né? Mas, na verdade, o olhar é muito ampliado, né? O psicotécnico, ele usa muito da psicologia, baseado isso é isso e aquilo é aquilo. É muito matemático. Muito matemático, mas... A maneira que eu trabalho, a maneira que nós usamos, daí é bem mais profundo. Sim, mas é só uma parte com relação a o quanto se pode entender da alma humana também através de um desenho, mesmo que ele seja de uma forma matemática. Então, imagine você ampliando todo esse conhecimento como na arte. Porque eu digo assim, Rosiane, eu tive professores que estudei o cosmos, estudei os planetas, estudei tudo. Aprendi a respeitar o mapa astral com esse professor que era da Inglaterra, Ernst. Ele nos levou 3 horas da manhã, vivendo-nos nascer. Ele nos pôs de noite deitado, olhando, fazendo a gente lembrar quando era criança, que você olhava para o céu e via as estrelas. Ele foi nos explicando das constelações, toda a influência no ser humano. E estudei com médicos
que eu tive que entender como que funcionam os órgãos internos, qual é a influência desse cosmos nesses órgãos, e que cores que são, e que como é para você... É uma coisa muito do ser humano inteiro, total, né? Cosmos e Terra. Que é esse é o nosso objetivo aqui. Então... Esse, Sônia, é exatamente o objetivo. Que nós queremos que todas as pessoas consigam acessar pelo menos um pouquinho de todo esse conhecimento. Cada pessoa que nós trazemos aqui é exatamente para fazer isso. Que essa mensagem possa chegar e que a pessoa possa dizer, nossa, o que a Sônia disse... faz muito sentido para mim. Me tocou, né? Me tocou. Talvez seja esse o caminho que eu precise, porque as pessoas elas estão muito cansadas, né, dessas repetições o tempo inteiro e também de algumas teorias, umas técnicas clássicas Sim. que te encaixam, como a gente acabou de falar. Caixinhas, né? Você vai lá, você faz Você é um aquele ser desenho humano e por normal aquele se desenho. você fazer assim. Exato, é como eu disse, eu ensaiei para fazer o desenho do psicotécnico. Então não tinha como eles me reprovarem naquele dizer desenho que por você uma não... análise matemática, né? Mas além de, né? É além. Bom, então, já que falamos em além de... Uau, vem uma parte além de. Aqui a gente sempre traz uma sinergia, mas ela tem que ser intuída pela pessoa. Então, nós temos 3 caixas, tá? Você escolhe primeiro qual caixa você quer acessar, 1, 2 ou 3. 1. E nós temos aqui 5 sinergias. E daí você, de 1 a 5, também intua um número. 3. 3. Trouxemos clitória. Nossa! 3 mulheres conversando. Sobre a energia de clitória, né? Uau! Que é uma planta maravilhosa, uma sinergia que desperta na gente muitas coisas que estão inconscientes, né, no nosso ser. E ela vem amorosamente fazer esse caminho, né, dessa energia. E o que nós já percebemos aqui é que este intuir das energias, ele traz mais um olhar sobre esse momento. Ele nunca é por acaso. Por acaso, né? é como se fosse um pequeno oráculo. Sim. Exato. E o ancoramento principal dela é o auto-amor. Tá bem? Então, gratidão aí por você ter trazido, porque isso é para nós e para quem está nos ouvindo. Sim, né? sim. Não é específico seu e nem de nós 3 aqui, mas é para Neste todo momento aí. mundo que está ouvindo e vai estar colhendo isso. E a cada momento que nós estamos com alguém aqui, é um novo momento, é uma nova egrégora, né? É uma nova energia que está fluindo aqui e nós sabemos que não é por acaso que vai ser essa ou aquela sinergia. Às vezes saem algumas assim que você, na hora, você diz assim... Como pode, né? Como pode? Às vezes o assunto que nós estávamos tratando, a sinergia vem dar uma resposta. Eu sou apaixonada por elas. Já estou me adonando delas. Isso mostra o quanto que não sabemos de nada, não é? Não, E esse mundo não é só o que a gente acha que vê ou ouve. É muito mais. E nesse momento é como se houvesse um carimbo sobre aquilo que estamos fazendo, né? Eu e a Márcia temos falado muito sobre isso. Nós cada vez mais estamos... Está claro para nós, né? Que nós estamos fazendo um caminho e que estamos no caminho certo, né? Estamos fazendo um bom caminho. E como cada entrevista, uma coliga Entrelaça na com a outra. outra. Entrelaça com a outra. Entrelaça. com a Possibilita outra. quem vem como eu trazer novas cores, novos tons. E falando em novas cores e novos tons, eu queria agora ir um pouquinho lá para Portugal. Vamos lá. Para que você contasse um pouquinho do caminho desse livro e, claro, trazer um pouquinho dessa medicina das deusas negras e das deusas brancas, né? Mas conta para a gente como é que foi, aonde que esse livro você
pariu ele. Agora é o hora pois. Hora pois. Hora pois. Como diz meu cunhado ontem, Sônia, você voltou com o pá. Tudo você está falando pá, não sei o quê. Eu falei, alguma coisa vai voltar de sotaque. De quando eu estou lá, acabo que sotaqueando um pouco, né? Sim. Mas, enfim, Portugal começou com nossas viagens, com essa pesquisa dos celtas, dessa cultura, atrás da deusa, é a ligação minha, que é fortíssima, com Maria Madalena. Então, eu sou uma pessoa, além de terapeuta artística, que é o meu instrumento maior de trabalho, que tem essa pergunta e que ousei ser druideza em alguns momentos, fazer casamentos, batismo, alguma coisa parecida, e que me leva sempre para grupos de mulheres, do feminino, e essa pergunta. E desde o Colégio das Freiras, de pequena, não é, a questão de Maria Madalena sempre foi uma pergunta. E eu ficava, por que é dito que ela é prostituta? Porque se ela andou com Jesus, como é que ela é prostituta? E isso eu fui carregando e não aceitava as explicações que me eram dadas. Até uma vez um padre, um freire, me disse assim, vai estudar teologia, vai estudar alguma coisa, porque eu tinha lá meus 14, 15 anos e com essas perguntas. E isso me leva a fazer as viagens, que você falou de Tel Aviv, que primeiro fomos a Israel, né? Fomos lá para Jerusalém, depois para Chartres, estudar toda essa igreja, esses vitrais, essas cores, e com essa pergunta sempre de Maria Madalena, também permeando esse caminho, unindo com a Brígide, com a deusa Brígide, que eu tenho uma ligação muito forte, como deusa celta. Depois vamos fazer magia na floresta. E quando eu saí da Escola de Terapia Artística de Florianópolis, foi porque eu percebi que eu já não fazia parte daquela egrégora no sentido só antroposofia. E eu tinha mais perguntas, mais algumas coisas que eu queria saber. Sim, mas como uma boa aluna de Steiner, ele diz, né? As perguntas. Vá atrás, não, né? Busque você, né? Busque as respostas. E as perguntas movem o mundo. E, às vezes, quando eu dou, mesmo para um público mais da antroposofia, da escola, que eu falo assim, algumas pessoas, como tudo que você falou antes de começarmos, do fanatismo, de dizer, mas isso Steiner falou, isso ele não disse, então não é verdade. Isso começou a me, como que movendo dentro de mim algumas perguntas maiores, e eu fui tentar achar as respostas. Então, se eu sou assim, não sou antropósofa, e eu chamo o pessoal mais... Lá vai, Márcia. Que são mais, assim, só da antroposofia, que eu amo de paixão, e é meu chão, de fofosóficos. Porque muitas pessoas talvez não tenham coragem de perguntar ou de duvidar. E a minha questão não era nem duvidar, porque tudo que eu estudei de antroposofia sempre foram ver grandes verdades e abriram grandes possibilidades para mim perceber um mundo bem maior. E essa pergunta, uma vez estudando um curso que chamou de Lúcifer a Sofia, dentro da antroposofia, com a Evelyn, que não é mais Chevin, agora é de Almeida, ela fez uma fala que existiam duas grandes correntes dentro do feminino, que é a Sofia, para chegar em Sofia, que era a corrente das virgens brancas e a corrente das virgens negras. E ela foi falando, e aquilo foi, mas é isso, sabe? Eu sabia aquilo tudo. Eu sabia que sabia, né? E aí ela fez a pergunta para todo mundo que estava no curso, quem aqui que se identifica com a corrente das virgens negras? Eu fui a única que levantei a mão. E aí ela só deu uma risadinha e assim foi. E eu fiquei com essa pergunta e fui em busca de saber o que é realmente que diferencia quando ela fala que as virgens brancas, então Maria, a mãe de Jesus, da luz, e por que temos Madonas negras, que daí também a Nossa Senhora Aparecida, a nossa do Brasil, nossa é negra. Uhum. E a igreja explica que, claro, ficou muito tempo no fundo do rio, ou é por causa da fumaça na igreja, ou é por causa de não sei o quê, por isso que ela tem a pele negra.
E aí, mas Jesus era loiro de olho azul mesmo, entende? As Sim, perguntas. sim. né? Se você pensar onde ele nasceu, né? Não, né? Então, quando fomos a Tel Aviv já para ver esse lugar, né? Meu Deus, 20 anos mais, né? Mas, já eram com essas perguntas. E estudar a Catedral de Chartres, como eu tive a possibilidade de mais de uma vez, e num começo foi ficar lá uma semana estudando essa catedral, com 2 grandes mestres, que eram um casal, que ele era holandês e ela inglesa. Acho que a Clara é inglesa. Estudar ele trazia toda essa astrologia, astronomia, e tudo como está. E, assim, a Bíblia está na Catedral de Chartres, está tudo lá registrado, antes do Novo Testamento, do Velho Testamento, o Velho Testamento, e chega no Apocalipse, possibilidade do que é o novo, o que os templários deixaram. Então, gente, você não tem noção, mas muitas perguntas. Ir para Portugal e se apaixonar por esse país, que foi ficando por último da Europa, quase para eu conhecer, e chegar lá e me sentir em casa, claro, que a língua facilitou um monte, né? E encontrar a Casa Santa Isabel, que é uma casa que trabalha com a pedagogia curativa, que é a antroposofia, que é para especiais, mas são especiais que já são adultos, que vivem, tem uns que chegaram crianças lá, hoje estão com 40, 50 anos, porque essa casa tem 50 anos. E a história dessa casa é muito bonita. E eu percebi aquilo que eu tinha como que ficado um pouco desgostosa com a relação com a antroposofia aqui. E lá eu senti a antroposofia viva. Que lindo. Não precisava se falar em antroposofia. Se vive. É na ação. E, porque é com especiais. Não, gente, é o pessoal que vive, se criou lá dentro, e que vem para casa, que lá é sempre um intercâmbio muito grande com o mundo. Tem muitos voluntários, principalmente jovens, do mundo inteiro. E isso é importante, voluntários jovens. Jovens. Né? Porque a gente, Isso quando é fala em interessante. voluntariado, depois acaba você sempre sentar. pensando assim, não, a pessoa já tem uma idade, não tem o que fazer, vai ser vai voluntário. ser Né? voluntário. Não, e é muito importante a gente ressaltar isso. E, assim, por exemplo, eu estava lá agora, né, que vim de lá em junho, tinha ido embora uma que era de Filipinas, tinha lá 2 alemães, tinha lá uma que chegou, que era... tinha muita gente da América do Sul, do Chile, Bolívia, brasileiros, né? E, claro, tem toda uma maneira da Casa Santa Isabel lidar para estar recebendo esses voluntários, mas também o trabalho que eles têm é 75% bancado pelo governo português. Então, é uma casa, é um trabalho reconhecido na Europa de 50 anos, mas que tem um respaldo que aqui no Brasil percebo de várias, em termos do Ita Wegman, que, né, é em Campo Magro, que não tem esse respaldo do governo também para poder subsistir. Né? Porque esses voluntários, além de casa e comida, porque eles têm lá dentro, né, eles têm onde morar, eles têm a comida, eles também têm uma bolsa, né, de 400 euros, não lembro agora, 500 euros, que é para eles, né, um dinheiro que eles têm. Os próprios especiais, eles também têm o dinheirinho deles, porque tem uma bolsa, ou seja, dentro da verba do governo. Enfim, não é a questão de ter o dinheiro só, a questão é que essas pessoas, como eles estão usando, como eles usam, e lá dentro eles têm uma editora, eles têm uma panificadora, eles têm um salão enorme com artesanato, com teares, com tudo. Esses especiais, eles têm todo um ritmo de vida muito saudável. Eles têm agricultura biodinâmica, que é da antroposofia, que é além da agricultura orgânica, que é ampliada, né? Sim. Eles têm vacas, eles têm animais, então eles têm assim uma estrutura dentro da Serra da Estrela, que muita gente que vai a Portugal sabe, né, conhece a Serra, da fama da Serra, dentro de uma floresta com casas, eles têm uma estrutura ótima de conforto, de tudo. Não é uma casinha no fundo, tipo assim, não vou empilha esconder. todo mundo ali, dá uma aulinha, e adaptado, né?
Não, todos. Talvez aí, nesse caso, a gente pudesse até entender o que significa de verdade inclusão, né? Não aquilo que se faz por aí. Gente, e eles recebem Que artistas, eles falam em show, eles estão lá, eles são um público excelente. Eles são uma média de 50, 70 especiais, fora a equipe toda, que para cada casa, que tem uma média de 10, 13 especiais, tem uma equipe de 7 a 10 pessoas. São 24 horas, porque tem pessoas com problemas físicos, tem problemas com pessoas com problemas mentais. Mas tudo que se leva para lá, artistas que vão lá, seja de Portugal, de fora, vai bastante brasileiros, que seja música, seja qualquer for, até eu estava lá, teve um pessoal tocando música indiana, eles são um público, eles estão tão habituados a receber as pessoas. Um dia eu estava lá, foi uma universidade de medicina de Coimbra lá, com 3 ônibus cheios, porque iam pintar, porque iam fazer uma doação para a casa. E a casa sempre acolhe, né? E aí, no final, veio ele chorando e dizendo, nós viemos aqui para dar e só recebemos. Uau! Olha só. Né? Passar o dia com eles não tem preço. Então, comer com eles, estar com eles. Então, realmente encontrei uma antroposofia que eu chamo viva. E, às vezes, eles mesmos lá da casa dizem, ai, Sônia, é tão bom ver você dizer isso, porque, às vezes, a gente esquece aqui. Né? A gente não está... Nós vivemos aqui dentro. Né? Então, esse livro nasceu lá. Né? Eu recebi como desafio, Sônia, você fala das virgens brancas e virgens negras, que tal você escrever sobre isso? Ou um outro assunto que você quer, que você fala dos celtas, você fala não sei o quê, ou mesmo da terapia artística, eu falo muito da luz, escuridão e da sombra, e as pessoas que me ouviram já há muito tempo sabem o quanto que eu falo da questão da luz, da sombra, e o quanto que temos que aprender ao nosso lado escuro para poder ver a força que está lá, o tesouro que está lá, que é meu, só meu, é individual, é espiritual, faz parte da minha essência. E me ensinaram desde que eu nasci que isso é ruim, não é bom. Sim. Né? Então, a gente tem medo da escuridão. E, na verdade, essa sabedoria maior do feminino, de Sofia, está na escuridão. Poder escrever esse livro, que depois, por causa de uma palestra, se tornou Eterno Feminino, o nome, né? E Virgens Negras e Virgens Brancas, eu troco de propósito, porque sempre os livros trazem virgens brancas e negras. E eu faço de propósito chamar Virgens Negras e Brancas. E também, por ser lá de dentro, da antroposofia, numa fala me disseram, por que você não coloca aqui uma visão também da antroposofia? Eu falei, porque eu trago muita coisa e eu sou, assim, diversificada, e daí não é tudo só Steiner. Sim. Tenha coragem. Né? Então, pus um olhar pela antroposofia. Né? Porque tem muita coisa que está aqui, que vivenciamos em viagens. Fala assim, né, Márcia? Porque você teve em algumas, principalmente nesse caminho de Maria Madalena, Sim. Com os cátaros, sobre o catarismo em todo o sul da França. Conto alguma vivência minha, alguma coisa assim. E esse livro ele surgiu para ser um livro metade disso, e depois ele cresceu. Ele eles fazem lá tudo com os especiais, manual. tudo à mão. Uau! Esse papel é feito, eles fizeram, eu queria que fosse vermelho, por causa de Maria Madalena. O papel de dentro, não. Mas esse papel aqui é feito por eles. Você tem especiais que ficam o dia inteiro só rasgando o papelzinho, né? Essa, que é aqui a brochura, é do tear deles. E eles costuram por maços, né? Tem os que costuram, as meninas, geralmente, que fazem a costura interna e depois ele sai o livro. Como eu queria essa obra de arte, não ficou bom aqui, surgiu a contracapa. E isso tudo é feito dentro da Casa Santa Isabel. Olha que lindo. Olha que preciosidade, né? E o mais importante, esse livro agora está à venda, né? Com a Sônia aqui no Brasil, mas também em Portugal, e todo o dinheiro é revertido para a Casa Santa Isabel. Então, assim, é uma oportunidade, né, da gente, eu digo assim, se integrar em algo realmente maior, né? Além da leitura, além da beleza do que está escrito, mas também de contribuir com esse projeto lindo que tem aí em Portugal, né? Nossos
irmãos portugueses. Eu já tenho o meu, tá bom? Vocês corram atrás. E aqui no Brasil, quem queira, estou indo para lá em março de volta, daí eu levo a listagem e trago os livros. Porque isso é importante. Não tem como comprar aqui, Não. porque o livro é vendido em euro, né? Só lá mesmo em Portugal, mas a Sônia traz os exemplares quando vem para o Brasil, tá bem? Então, para quem está no Brasil e quer essa preciosidade, né, a gente vai deixar todos os telefones, contatos, informações do valor certinho, né? Para que vocês possam daí acessar a Sônia e ajudar, mesmo estando aqui no Brasil, né? Ajudar os nossos irmãos portugueses nesse trabalho tão lindo que tem lá. E essa descrição, né, que a Sônia fez do trabalho, isso leva a ter vontade de ir para lá, né? Não é só de auxiliar, então é algo... E meu intuito é despertar para essa questão de que da escuridão e da luz. Sim. Então, se recebe o nome de Madonna Negra é porque é uma alcunha da Igreja Católica. Sim. Né? Mas, quando chamamos daí de virgens negras, tem a ver com Maria Madalena. E ela é que traz para a Terra todo um divino que está ligado à carne, que está na Terra. E tem a ver com a sexualidade, tem a ver com isso que é estar aqui num corpo físico, num corpo humano. Então, isso é Maria Madalena, isso é trazer a corrente das Virgens Negras. E que, nessas catedrais todas, várias catedrais, que são geralmente dos templários, eles eram, por isso que chama Notre Dame, Nossa Dama, eles chamavam, que é Maria Madalena, e não Maria. Sim. E Maria tem toda essa corrente das Virgens Brancas, esse potencial, mas elas são ligadas à cura e à corrente celeste. Né? E não as Virgens Negras, é Maria Madalena e todas essas Virgens Negras. E daí você vem desde os primórdios de Inanna, quem é mais da turma dos feminino, que fala-se bastante hoje sobre essas deusas todas, não é? Elas estão ligadas às forças telúricas da Terra e, portanto, são da corrente de Virgens Negras. Então, chega de senso comum, por favor, gente. Chega de senso comum. Porque na tua fala, né, quando você falou que você fez a troca colocando como virgens negras e virgens brancas, é justamente essa questão, é o senso comum, né? Aquela pessoa que leu no Google e ela acha que ela sabe alguma coisa, ou que ela foi numa determinada palestra e ouviu algo. E nós falamos ainda em alguns outros episódios aí sobre a diferença entre verdades e dogmas, né? Isso, O problema são os dogmas. Né? E que as religiões se adonam de uma verdade. E não só a religião, a ciência. Nós temos várias vertentes de dogmas que vão acabar pautando o nosso dia a dia. E pondo então, a gente na caixinha ter uma chance de fazer diferente. Matrix, né? Então, e assim, a questão maior para mim é provocar realmente as pessoas que eu uma vez fui na Ilha Pactá, lá trabalhar com a turma da nossa queridas de lá, do Rio, do grupo do feminino. E uma delas estava vendo tarô, vendo isso, né, que era ligada a Umbanda, e eu cheguei para ela, convidar ela para ir no meu curso. E ela, quando soube que era de Maria Madalena, ela disse, não, eu não quero. Mas por quê, Clarice? Eu detesto, não suporto a Igreja Católica. E eu disse, então você deveria fazer meu curso. E ela foi. E no final ela me disse, entendi, agora. Não é falar de Maria Madalena, ou mesmo do Cristo, não é falar sobre as religiões ou sobre que se adonaram desses seres, não é? É falar de seres ou entes que ninguém pode negar a vinda deles. Isso a Bíblia e a história e todos os apócrifos da vida que pode surgir como documentos não negam que estiveram. E o que é que carregavam, então? Não é? O que é que nos deixaram como legado? Essa é a minha questão. E falar de Maria Madalena, falar da deusa, para mim, não tem diferença. Nossa. Bom, já viu que vai ter um segundo podcast, né? Não, só de Maria Madalena. E eu fiquei pensando, nossa, no final, às vezes, a gente pede assim, olha, por favor, deixe a sua mensagem. Não precisa. Você acaba de deixar a sua mensagem.
de uma forma linda, Sônia. Obrigada, Linda, você. porque a ideia aqui é exatamente essa, né? Que nós possamos sempre trazer um olhar como o teu. Porque a Márcia já te conhecia, né? Eu te conhecia, mas não né, por esse lado. Mas eu senti, mais do que você disse, eu senti as questões que você foi falando. Eu estava lá naquela sala, lá, quando você mandou eles desenharem aquela árvore, mentalmente eu estava junto lá e eu já estava sentindo tudo o que aqueles alunos sentiram. Então, dá para perceber em você, Sônia, que você vive realmente isso, né? Então, por isso, você encontrou uma casa em Portugal, uma casa onde você se sente literalmente em casa, né? Em casa, com certeza. Essa é a sou ideia. acolhida e sou... Tudo que eu proponho, eles dizem... Faça. Faça. E Faça. cada vez mais, comecei com um grupo, foi para 2, agora está 4 grupos, e assim estamos indo. E retorno agora, ano que vem, para ficar 6 meses, se possível, questão de visto, que são essas outras questões burocráticas. Burocráticas. Aí nós vamos visitar ela lá, né? Nossa, uau! Gostei, Então, gostei. E tem a Casa Ínsua, que é perto de Viana do Castelo, que estamos com um grupo já só do feminino, do externo feminino, que já são mais voltado para esse tema, o que surgiu lá. Sim. Porque na Casa Santa Isabel eu faço N trabalhos, trabalhei com os 4 elementos, em pinturas em tela, com tintas de terra, e saiu uma exposição belíssima. O Arco-Íris da Alma sempre tem um grupo, que é mais com aquarela, e daí tem o grupo do Giz Pastel, que trabalhamos as 4 correntes de mistérios, as 4 correntes espirituais, Zaratustra, Buda, e aí vai Então, os cátaros, você- enfim. Viu? Você não Você quer ir vai para lá? Nossa, já. Que dia mesmo? Deixa eu olhar se o meu passaporte está em tô com dia. roupa de ir, Já já. tô com roupa de ir. Ah, eu tô até com uma bolsinha ali, ó. Tem umas 2 mudas ali, ó. Bora? Não, conheci a Casa Santa Isabel, vale a pena. Nem que Legal. provavelmente para visita de um dia, porque eles não têm como acolher, né? Sim, sim. A casa está sempre cheia. Inclusive, para mim ir, agora em setembro tem uma reunião para eles verem um quarto, aonde que vai liberar, e eu nunca fico no mesmo quarto, porque é onde a casa pode acolher. Existe uma dinâmica que precisa ser respeitada. É muito buscada. Nossa. É do mundo inteiro, né? Mas passar o dia na Casa Santa Isabel, ter a oportunidade de almoçar numa das casas, que são 5 casas grandes, com especiais, já é uma vivência incrível. Visitar toda a casa e todo o trabalho que eles têm de panificação, de plantação, de ervas, de tudo que eles têm lá. Por que todo mundo fala ervas e olha sempre para Não mim? sei por quê. Eu acho que é por causa do camomila, de passeios de camomila. É que não tem jeito, né? Falou em ervas, a gente falou da Márcia. Fizemos curso juntas de ervas, coisa e tal, não foi mais? Verdade. Da magia na floresta, não sei o quê. As minhas garrafadas que fiz de ervas, que lá se vão quantos anos depois desse curso? Uns 15, 12. Acho que isso. Estão lá embaixo, guardadas ainda nas coisas que eu nem pus ainda em frasco. E ela foi, né? Mas foi. são... E o trabalho dela, a sinergia, se tornou um trabalho muito lindo. Ai, Então, minha ficaríamos horas aqui. Mas nosso tempo acabou, né? Tá. Aqui o tempo passa voando, Passou. mas já fica o convite para nós fazermos um caminho lindo aí de Maria Madalena. Ai, que Com bom. certeza. Que bom. E muita Vamos gratidão. desmistificar essas ideias Sim, sobre Maria Madalena, sim. por favor. E a primeira pergunta, ela casou mesmo com Jesus? Então, Ai, não aguarda. responda. Não conta. aguardem. Não é hoje. Ela teve filho com ele? Também não vou falar. Calma. Então, Gente, muita gratidão, Obrigada a você. né? Sempre bem acolhida aqui para a gente. foi um prazer Na estar nossa aqui casa. com você, porque a nossa intenção é sempre vamos despertar.